Obrigado, Josias. Realmente, quando começou, acho que eu fui uma das primeiras pessoas que o Josias veio falar, né, Josias? Mas vamos lá. Gente, então, a Baraúna praticamente é igual a compostagem, e então a gente veio falar de... Deixa eu pegar aqui o... Eu fiz alguma coisa aqui. Aqui. Então, o tema da palestra é compostagem, um dos pilares da agricultura regenerativa. Tá? Então, uma questão de agricultura regenerativa é uma abordagem de conservação, né? Ela pensa em biodiversidade, serviços ambientais, ela está baseada em algumas práticas agrícolas e ecológicas, né? Com ênfase particular, né? Na perturbação mínima do solo, então, cultivo mínimo, adubação verde do solo, né? Prática de compostagem e controles biológicos. Então, nós temos vamos dizer assim, não é um tripé, são mais pés, né? E um outro pé que eu acho que ficou um pouco fora hoje, que a gente acaba não dando muita razão, e tem hora que eu critico, mas também me rendo ele, são os remineralizadores também. Por que não nós usarmos remineralizadores? Olha aqui, ó, tem um trabalho na Inglaterra, no caso, rochagem como captura de carbono. Eles estão provando e mostrando isso. Então, o pessoal que está trabalhando aí não, mas rochagem, não sei se funciona, se não funciona. Gente, eu já falei em uma outra conversa com vocês, a rochagem, muitas vezes, ela funciona que nem o sazon. Ela dá o gostinho na comida, ela dá bastante incremento para micro-organismo. Então, de repente, pensar bem em qual rocha usar. Hoje nós temos muitas empresas de rocha aí, que no caso, rocha fosfatada, que trabalha com um índice um pouco menor de fósforo e com outras matérias, outros minerais. Então, a gente poderia pensar nisso também, de repente, diminuo um pouco minha área de fósforo, aumento outros elementos que vai ser bem interessante para a nutrição dos micro-organismos. Tá? Então, está aqui, ó, na Inglaterra, até a Microsoft, ela patrocina, ela paga a rocha e paga para o agricultor aplicar pó de rocha na propriedade dele, pensando em captura de carbono. E a gente até agora não pensou nisso aqui no Brasil. Tá? Então, eu quero voltar um pouquinho antes da compostagem, para falar em regeneração. O primeiro contato que nós tivemos com regeneração, e foi bem legal, que a hora que eu passei a palestra para o rapaz que vai para a sala, ele falou, nossa, esse foi meu primeiro exemplo. O primeiro exemplo que a gente veio de criança na escola foi a lagartixa. É um exemplo de biologia. Então, o que a lagartixa ela faz? Em situação de perigo, ela abandona o rabo. O predador vai no rabo e ela foge. Só que em seguida, o rabo dela volta a crescer, ele volta a regenerar. Então, na escola, o que era? Regeneração. E hoje os médicos buscam isso, né? Que nós conseguimos regenerar os nossos órgãos, coisa que os répteis fazem, para que a gente não... Questão de pessoas paraplégicas, tetraplégicas, tá? Mas hoje, a nossa regeneração, eu posso pensar num rabo novo, ou eu posso pensar num rabo um pouco mais instrumentalizado. Está aqui, ó. Vou botar uma Starlink no meu rabo. Não nesse rabo que vocês pensaram. É no rabo da lagartixa. Tá vendo? O Julião já gostou. Eu não tenho uma Starlink no meu rabo. Tá aí, ó, Julião. Tá? Então, essa que é. Então, se alguém tem alguma dúvida, eu não tenho. Eu quero uma regeneração mais do que eu tenho, porque dá uma olhada nisso aqui. Quem não conhece essa estrada aqui, isso aqui é Mineiros para Baús. Aqui, Parque Nacional das Emas. Tá legal? E aqui um plantio de soja. Olha que bacana. Aí aqui do lado aqui, eu tenho milho, mas já foi soja. Olha aqui. Será que eu penso em regenerar essa área aqui de 72 sacos de soja, que foi ruim, e de 145 sacas de milho? Eu vou regenerar para
isso aqui para um cerradinho baixo, olha ali. Então, a nossa regeneração hoje não é voltar. Nós pensamos em regenerar, mas em aumentar o que a gente tem. Falando ontem aí fora, porque de repente a palavra regeneração, lembra assim, eu entrei aqui, eu estraguei com tudo, agora eu vou arrumar. Mas espera um pouquinho, será que eu vou arrumar querendo isso aqui? Querendo esse cerrado? Fica fácil fazer isso aqui. É só enfiar alumínio e botar fogo. Aí eu vou ter lá barbatimão, eu vou ter as minhas arvorinhas tudo vira brequim, tá? E eu não quero isso. A nossa regeneração, nós buscamos mais, enfiar um pouco mais. Então, tem essa briga de semântica, regeneração, agricultura sustentável, ou até mesmo agricultura construtiva, tá? E aí, vamos pensar aqui, vou voltar na minha praia, usina. O que levou as usinas de cana a implantar os seus pátios de mistura no estado de São Paulo ou compostagem fora do estado de São Paulo? Primeira coisa, obrigação legal, a CETESB soltou a DD 126 e obrigou as usinas a terminarem seus pátios e uma situação de manejo que ela vai ser aonde? 2025. Então está uma correria geral, tá legal? Um outro ponto, ganhos financeiros. Quando deu a crise dos fertilizantes em 2021, os fertilizantes subiu, o pessoal começou a enxergar que o meu resíduo vale dinheiro, custa muito. E aí, como é que eu faço? Vamos aproveitar. Então, o segundo ponto, na moda agora, redução da pegada de carbono. Está todo mundo tentando reduzir o gasto de carbono da sua usina. Como é que eu reduzo? Compostagem é uma maneira. Eu reciclo o meu produto, eu potencializo o meu produto e vou para frente. Tá? Ganhos agronômicos, porque quem começou a fazer um trabalho legal, tem uma turminha da frente aqui, turma de Tapajipe, consegue responder bem isso para mim, tá? Ganhos agronômicos fantásticos. Tivemos o Carlos aqui ontem, falando, saiu de 60, foi para 109, tá? Qual foi a base? Compostagem na linha de plantio, tá? E, em último caso, né, que esse aqui é o que empurra mesmo, adequação ambiental. Fui obrigado a fazer, então estou na adequação, tá? Então, esse aqui é um pátio, esse aqui é o primeiro pátio licenciado dentro da DD 126. Esse aqui serviu de exemplo para os outros. Está até um representante da Viterra aqui, né, Luiz? Esse foi o primeiro pátio. Usina Rio Vermelho, aí, obrigado. Então, com toda a estrutura que foi. Esse pátio aqui, da outra unidade deles, da unidade de Viterra, Guararapes, Nova Unialco. Esse pátio aqui, na minha opinião, hoje é o pátio 1 de tecnologia hoje. Tá? E assim foram vários pátios. Aqui, pátio de Frutal, e Itapajipe, com um pátio bem novo agora, chegando. Esses pátios estão todos licenciados, Oroeste, esse aqui já é um pátio da Tereos, Raizen, Tereos, isso aqui é Iracema, já está finalizando Iracema, São Martinho, um pátio com uma situação diferente, onde os captação fica fora do pátio, porque eles não tinham condição de fazer dentro, então são caixas dentro do pátio, distribuição, separação de líquidos fora do pátio e depois destinação, tá? Isso aqui é no Goiás, usina Morro Vermelho, tá? Então, hoje, Goiás, Minas, São Paulo, está todo mundo regularizando os pátios, tá? E a gente coloca aqui os 3 pilares da compostagem, né, de um pátio de mistura. Quais são os 3 pilares que sustentam? Primeiro pátio, visão da empresa. Se a empresa não tiver visão, não vai funcionar. Segundo, equipamentos. Eu tenho que ter equipamentos físicos e equipamentos móveis para que eu funcione realmente. Então, meu pátio tem que estar legal. Tá? E, por último, uma equipe que funcione. Se eu não tiver uma equipe que funciona, não vai funcionar. Eu tenho que fechar essas 3 situações para que eu tenha esse vamos dizer assim, esse mérito, esse ganho de coisa. Então, aqui, visão de empresa. Não tem melhor para me dar um exemplo aqui. No caso, a BP Bung, vamos fazer compostagem. Vamos fazer um workshop. Juntou todo mundo. Está lá. O professor era ruim, mas tudo bem. Tá?
juntou todo mundo aqui dentro, ficamos lá o dia todo lá em Frutal, discutindo visão da empresa, beleza? Aí equipamentos, ela partiu para comprar equipamentos. Um trator com super redutor, pelo amor de Deus, gente, não compra trator com super redutor que anda a mais de 340 metros por hora, não vai funcionar. Então, compostador, pode ter com aplicadão ou não, uma carretinha enriquecedora e uma carreta enriquecedora de líquidos, tá? Com isso aqui, eu consigo fazer. Ah, Roberto, você esqueceu da pá carregadeira? Não, pá carregadeira normalmente a usina tem, tá? Então, são esses os equipamentos. E um equipamento que faça um controle de qualidade, temperatura, umidade, fazer o controle do teu pátio. E equipe. Se a equipe não estiver engajada, se a equipe não estiver envolvida, consciente do que está fazendo, não vai fazer. Então, aqui, ó, um dia de campo lá, onde é que é isso aí? Tapajipe, de novo. Então, a gente estava lá no dia discutindo como botou todo mundo lá dentro, aqui tinha várias usinas de novo. Então, fizemos o workshop, viemos para o campo, fizemos o campo em Tapajipe, que teoricamente é a usina mais adiantada da BP Bung, nesse ponto de compostagem, de produção. Então, tivemos lá em Tapajipe, todo mundo, equipe treinada, equipe focada e consciente do que está fazendo. Tá legal? E aqui, como eu dei o exemplo aqui desse pátio aqui, o pátio que foi o primeiro, né? A gente está pensando aqui no pátio da manhã. Hoje os pátios já está logado com uma torre de metrologia, para que a gente consiga controlar, a entender o que está acontecendo. E o último caso nosso agora, a gente criou uns sensores de leira, que vai acompanhar as leiras, temperatura e umidade por hora, para que a gente consiga criar um campo, um acompanhamento, uma performance de leira, para que a gente não perca, para que a gente só ganhe com esse produto. Então, a gente vai estar com esse sensor já, vai estar instalado na BP Bung, vai estar instalado na Viterra, tá? Deu um pouquinho de trabalho, porque tecnologia é para você ajustar. Os testes foram feitos na Moema, que era perto da gente lá, mas agora já vai estar entrando já em caráteres final, já nessas unidades. Tá? E eu queria dar um exemplo de adiantamento. Aqui é o pátio da Viterra, que eu comentei lá atrás, que era da Nova Unialco. Essa aqui é a estrutura de pátio deles. Eles estão buscando já, fazendo um trabalho um pouco melhor, que eles estão buscando um produto granulado. Quem me conhece há um pouco tempo atrás, em 2004, eu montei uma fábrica de peletizado. Eu tinha uma fábrica de peletizado. Aí, em 2016, eu tive um acidente, parou, mas a ideia, que hoje parece tão nova, né? Em 2004, a gente já buscava com isso, mas eu entrava nas usinas e falava assim, Robertinho, você é louco. Aí a evolução, é louco, como é que é? E depois vira moda, tá? Hoje, graças a Deus, essas ideias que nasceram em 2004, tá virando moda hoje, né? E aí eu pergunto, por que compostar? Gente, para que eu vou compostar? Primeiro motivo, eu vou ciclar nutriente. Eu vou buscar produtividade e longevidade. A ideia é 7 anos em 6. Ao invés de buscar os 5 cortes, eu quero buscar 6 cortes com produtividade de 7 no padrão normal. Essa que é a ideia. Tá? A gente consegue? Consegue. Tá? E agora uma grande situação que eu bato muito, e o pessoal fala, eu faço compostagem na usina. Companheiro, você faz compostagem ou você seca? E desculpa, secar é diferente de compostar. Então, a compostagem ela requer um pouco mais de tempo, ela requer algum aporte, ela requer uma dedicação um pouco maior. E aí, eu vou entregar um carbono com muito mais qualidade. O pessoal busca, mas eu vou comprar ácido úmico. Cara, se você fizer uma compostagem legal, se você fizer teu balanço de carbono, ontem me perguntaram, e se eu colocar bagaço, posso colocar bagaço? Tem espaço para o bagaço para dar um ganho legal? Eu vou dar carbono. A hora que você analisar, eu vou ter ácidos úmicos ali, tipo de 40, 50, 60, 100 quilos de ácido úmico.
E eu pago caro para aplicar 2 quilos de ácido úmico por hectare. E a minha compostagem pode me entregar 40, 50 quilos de ácido úmico. Por isso que o pessoal, quando enterrava a torta, os ganhos eram bons. Mas nós podemos dar um ganho maior ainda. Tá legal? Então, ali trabalhos técnicos. Esse aqui já é do ano passado. A gente tem 1,5 kg de doutorado, de mestrado. Tem um pessoal que trabalhou aqui. Deixa eu ver se eu acho alguém aqui que trabalhou esse trabalho aqui. Cadê? Tem nenhum aqui? Não, tem o Gustavo aqui, mas tá faltando. Eu tinha visto tá lá. O Safena. O Safena trabalhou nesse trabalho aí, né, Safena? Lá de trás. E o Safena um dia chegou em mim e falou: Robertinho, eu acreditei no biológico, por que, Safena? Foi o primeiro trabalho que deu resultado estatístico? Obrigado, Safena. Vamos lá. E o trabalho estatístico que o Safena está referindo é isso aqui, ó. A gente enfiou 17 toneladas de plantio e enfiamos 14 toneladas na soca. Ô, moçada, é pesado isso aqui. Isso aqui é diferença estatística mesmo, tá? E qual que é a diferença desse aqui, ó? Eles foram inoculados, eles foram aportados biologicamente, tá bom? E aqui eu vou pensar aqui, qual o elemento, né, mais importante da compostagem. O pessoal pensa muito em NPK. Não. Quando eu penso em compostagem, quem teve ano passado vai lembrar, é o carbono. Ele é o rei da compostagem. Não tem 2 reis. Você tem um rei, você tem um príncipe, mas 2 reis não tem. Quando eu penso em compostagem, eu penso no carbono. Esse é o cara. Eu não penso em NPK. Eu penso no carbono. Eu tenho que atender esse cara na compostagem, porque ele vai me entregar lá 40, 50 quilos de ácido úmicos e ácidos fúlvicos, e isso faz diferença. Tá? Aí, aqui tal, eu atendo a necessidade, eu tenho que pensar numa partida, no meio e no final. E aí, eu vou buscar, no caso, o ajuste de carbono e nitrogênio, tá? Eu parto pelo menos de um 30:1, vou chegar num 15, 10:1, tá? E aí, o nitrogênio, então, seria o rei e o príncipe, esse cara que eu controlo. Aí o resto vem de brinde. O cálcio, uma rocha fosfatada hoje do Sérgio ali, né, Sérgio? Me entrega aí 20% de fósforo e mais 20% de cálcio, tá? E mais um monte de outros micros. Então a gente tem que pensar nisso, e na compostagem eu consigo uma liberação bem mais efetiva. A gente tem trabalhos assim, aqueles trabalhos foi em cima disso, de liberação, de disponibilidade para a planta. Tá? E uma coisa que judiou muito da gente foi o laboratório. Nós temos hoje laboratórios de solo que atendem outras coisas. Aí você manda as suas análises para o laboratório e ela fica lá 45 dias para ficar pronto. Você já aplicou o teu composto, você não consegue corrigir o composto. Pensando nisso, nós estamos montando um laboratório que vai fazer só análise de composto. Só composto. E a promessa de entregar com 72 horas de resultado, para que você consiga fazer ajuste, para que você consiga fazer um enriquecimento. Então, pensando nessa faixa, a gente tinha muito essa demanda, então a partir acho que de agosto, nós vamos estar com o laboratório, só vai fazer a análise de composto. Tá? Não vai fazer solo e composto, não vai fazer composto e solo, não, só composto. Então, vamos estar disponibilizando para vocês, quem quiser, só composto. Tá? E ontem, faltando 5 minutos aqui, o pessoal chegou lá fora e me falou assim: puta, Roberto, todo ano tem uma controvérsia, você tem uma alfinetada, esse ano você não vai dar uma alfinetada em ninguém. Eu falei: não vou dar uma alfinetada, mas eu terminando a palestra, puta, dá uma vontade, rapaz. Aí eu acabei botando uma alfinetadinha aqui. Espero que você não leve a mal, só leve na parte da brincadeira mesmo. O negócio é o seguinte: me chega um consultor de uma grande empresa e, para agradar ali a situação, pergunta como é que ele pode ajudar. Aí chega um matutinho da área e fala assim: nós estamos precisando ganhar uns jogos regionais e nós precisamos de um jogador aí para dar uma acertada na nossa equipe. Ele falou: o que você precisa? Eu preciso de um bom de briga,
um cabra bom de pelota, um bom de bola de mão, um bom de braço, um bom de corrida de calhambeque e, por último, um bom de dança. Ah, não teve dúvida, o cabra foi lá na inteligência artificial dele, foi buscar. Primeiro, um bom de briga, Mike Tyson. Vamos pensar numa parte atemporal. Quem não conhece Mike Tyson, vai no Google e pergunta. Foi um dos maiores lutadores de boxe que nós tivemos. Aí um cara bom de bola, outro Michael, Michel Platini, campeão campeão não, ele foi vice-campeão, pela França, dirigente da UEFA. Aí eu pensei num outro Michael, bola de mão, Michael Jordan. Aí eu pensei num cara bom de braço, Michael Phelps. Pensei num cara bom de corrida, Michael Schumacher. E tinha um cara bom de dança, Michael Jackson. Então a minha inteligência virtual me jogou 5 Michaels. O cara chegou lá e falou, moçada, trouxe para vocês aqui o que é de melhor. Mas só uma perguntinha, como é que é mesmo os jogos que vocês queriam? Aí o cara veio lá. 45º Jogos Regionais Tradicionais do Norte de Minas. Qual que eram os jogos? Primeiro, briga de galo. Segundo, bola de gude, bocha, pau de sebo, corrida de charrete e dança das cadeiras. Cara, eu trouxe uns fera aqui que não vai me ajudar. Não vai me ajudar. Apesar de eu ter trazido os melhores, que a inteligência artificial pudesse ter me trazido, conversei com o Glauco, agora há pouco ali fora. Eu tenho que saber fazer a pergunta. E para mim saber a pergunta, eu preciso de um diagnóstico. Eu preciso conhecer bem. Eu preciso entender bem. Para depois eu consiga recomendar bem. Então, hoje, a gente tem assim uns portfólios de produtos que a gente tenta acertar e tenta colocar, mas essa parte aqui, ó, conhecer aonde a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, entender o que a gente vai fazer e recomendar depois. Então, conversando com o Max, ele teve numa palestra falando sobre sopa de micro-organismos, falando desses específicos, bomba, desses Michaels que nós falamos, e de repente, você acha que o Michael Jackson vai chegar lá e dançar na frente do Mike Tyson? Não vai. Então, essas interações a gente precisa ter. E muitas vezes a gente traz os Michael de fora e esquece dos nossos capialzinhos dali que estão para fazer forte, que estão para fazer um trabalho bem mais desenvolvido. E aí eu penso em quê? Em compostagem. Usar os caras da gente, tá? Local, trazer. E eu tenho aqui 1 minuto e 45, Messias. Messias está aí. Para alguém tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Se alguém não fizer pergunta, eu vou fazer para mim mesmo. Pergunta, gente? Aqui, Barreto. Já que eu vou aproveitar, vou falar depois da outra ainda. Parabéns pela sua palestra. William Berg Barreto, da usina São José de Pernambuco. Os sensores que você mostrou aí, são sensores que você coloca para ver a umidade das leiras, não é isso? Qual a precisão desses sensores? Isso é novidade e se você ver o que eu for mostrar aí depois, é totalmente diferente. Bem caseiro. Ô Gustavo, peraí que o Gustavo vai responder para você. 1 para mais e para menos para umidade e meio para mais ou para menos para temperatura. Meio. Deu bastante trabalho para fazer, mas está aí à disposição. Antônio, você viu que eu ataiei, né? Você viu que eu ataiei. Bom, tem mais alguma pergunta? Ok. Excelente, até no tempo. Uma nova salva de palmas para o nosso Roberto Baraúna. Cadê a canetinha?